Poucas perguntas incomodam tanto cristãos e não cristãos quanto esta. Se Jesus é o único Salvador, o que acontece com quem nunca ouviu falar dele? E essa questão não é moderna, não nasce do iluminismo nem da crítica protestante, mas acompanha o cristianismo desde os seus primeiros séculos, quando o evangelho ainda não havia alcançado a maior parte do mundo conhecido, e os próprios padres da igreja precisaram refletir seriamente sobre a justiça de Deus, a universalidade da salvação e a necessidade de Cristo. Antes de qualquer coisa, é preciso afastar duas caricaturas igualmente falsas. A primeira é a ideia de que a igreja ensina que todos os que nunca ouviram falar de Jesus estão automaticamente condenados, como se Deus fosse injusto ou arbitrário. A segunda é a ideia oposta, segundo a qual tanto faz conhecer ou não Cristo, pois todos seriam salvos independentemente da fé, o que tornaria inútil a encarnação, a cruz e a missão da igreja. A fé católica rejeita ambas. A Escritura afirma com clareza que Cristo é o único mediador e salvador, portanto ninguém se salva fora de Cristo. Mas isso não significa que ninguém possa ser salvo sem ter conhecido explicitamente o nome de Jesus durante a vida. Aqui entra um ponto fundamental da teologia católica. Deus julga cada homem segundo a luz que recebeu. São Paulo, na carta aos Romanos, afirma que os gentios que não possuem a lei escrita, mas seguem a lei inscrita no coração, mostram que a consciência também pode acusar ou defender o homem diante de Deus. Ou seja, Deus não exige de ninguém aquilo que Ele mesmo não lhe deu a possibilidade de conhecer. Desde os primeiros séculos, os padres da Igreja já refletiam sobre isso. São Justino Mártir, no século II, ensina que o Logos, o Verbo Divino, iluminou todos os homens de algum modo, e que aqueles que viveram segundo a razão e a verdade participaram, ainda que imperfeitamente, do Logos que se manifestou plenamente em Cristo. Ele chega a dizer que figuras como Sócrates e Heráclito viveram segundo o Logos, ainda que sem conhecê-lo explicitamente. Santo Irineu de Lyon, também no século XV, reforça que Deus conduz a humanidade de forma pedagógica, revelando-se progressivamente, e que a salvação sempre foi obra do mesmo Cristo, ainda que nem todos o conhecessem historicamente antes da encarnação. Para os padres, ninguém é salvo apesar de Cristo, mas muitos podem ser salvos por Cristo, mesmo sem conhecê-lo plenamente nesta vida. Essa reflexão amadurece ao longo dos séculos e encontra formulação clara no magistério da Igreja. O Concílio Vaticano II ensina que aqueles que, sem culpa própria, ignoram o Evangelho de Cristo e a Igreja, mas procuram sinceramente a Deus e se esforçam por cumprir a sua vontade conhecida pela consciência, podem alcançar a salvação, sempre pela graça de Cristo, ainda que de modo misterioso e invisível aos nossos olhos. O ponto decisivo aqui é a expressão sem culpa própria. Ignorar Cristo por ter nascido em outra cultura, em outro tempo ou em circunstâncias onde o Evangelho nunca chegou não é pecado. Já rejeitar conscientemente a verdade conhecida, fechar-se deliberadamente à graça ou viver contra a própria consciência, isso sim é grave. Deus não condena ninguém por ignorância involuntária, mas julga o coração, a liberdade e a resposta à graça. Isso, porém, não anula a missão da Igreja. Pelo contrário, se a salvação é possível sem o conhecimento explícito de Cristo, ela não é mais fácil nem mais segura. O próprio Cristo confiou à Igreja a missão de anunciar o Evangelho a todas as nações, porque a fé, os sacramentos e a vida eclesial são os meios ordinários e seguros de salvação. Levar Cristo ao mundo não é uma ameaça, é um ato de amor. São Tomás de Aquino explica que Deus pode agir fora dos sacramentos, mas nunca contra eles. Ou seja, Deus não está preso aos meios que instituiu, mas nós estamos obrigados a usá-los quando os conhecemos. Por isso, aquele que conhece Cristo e a Igreja e os rejeita conscientemente, se coloca numa situação espiritual muito mais grave do que aquele que jamais teve essa oportunidade. No fim, essa doutrina não diminui Cristo, não relativiza a fé e não transforma o cristianismo em uma opção qualquer. Pelo contrário, ela exalta simultaneamente a justiça perfeita de Deus, que não pune o inocente, e a misericórdia infinita de Cristo, cuja cruz tem um alcance maior do que nossas fronteiras visíveis. A resposta católica é profunda, equilibrada e antiga. Ninguém se salva sem Cristo, mas Cristo pode salvar de modos que não conhecemos plenamente. E justamente por isso, anunciar o Evangelho continua sendo não um fardo, mas uma urgência de amor.